no início do programa, as buscas sobre Deolane vêm desde 2021 e a gente falou bastante aqui do relacionamento dela com o MC Kevin, certo? Certo. Que foi justamente... Olha a lupa. Olha só. O óculos da estilo Deolane. sempre muito ostentação, né? Dubai aí, se eu não me engano, Inclusive, né? Dubai. essa viagem, pra quem é fã dela, assim, pra quem acompanha, sabe que eles estavam separados aí. E Deolane vai pra Dubai pra esquecer o MC Kevin. E ele aparece? E ele vai buscar Bom jeito ela. de esquecer. Ele foi buscar ela. E ele foi atrás dela. Que maravilha. Vem aqui, querida. Não vai, não. Que maravilha. E ele foi pra Dubai lá e ela falou nas redes sociais, ele veio atrás de mim, esse homem não me dá paz. Essa Agora, viagem. a gente sabe que foi um relacionamento bastante comentado e conturbado e que acabou, infelizmente, com o falecimento do MC Kevin naquele acidente quando eles estavam, né? Ele estaria traindo a Deolane no quarto de hotel e acabou tendo um acidente e caindo do prédio, né? Me conta um pouco desse relacionamento, como é que chegamos nesse ponto com Deolane Bezerra e Kevin? É interessante, porque parece que eles ficaram juntos aí há 10 anos, assim, nossa, meu Deus, demoraram muito tempo, mas na verdade não. Eles ficaram juntos 1 ano e 3 meses apenas, um relacionamento muito conturbado, de idas e vindas. Deolane conta, inclusive, que a família dela sempre foi contra esse relacionamento, porque ele era mais novo do que ela, né? O Kevin morreu, ele tinha 23 anos, então ele era muito novo, mas ele sempre se declarou muito apaixonado pela Deolane, ele sempre deixou muito claro que ela era a mulher da vida dele e fez músicas pra ela, né? Doutor, um dos grandes sucessos do MC Kevin foi a música que ele fez pra ela. E ele sempre se mostrou muito apaixonado, mas os dois brigavam muito, assim. E ela fala abertamente, tem momentos, e essa viagem pra Dubai... ele vai atrás dela. Teve uma vez que eles tinham terminado, eles brigaram e ele jogou o carro na garagem do apartamento dela ali. Era um relacionamento bem... Ele quebrou o braço. Conflituoso. Ele quebrou o braço e ela foi para as redes sociais e falou: caraca, ele quebrou o braço e agora eu vou ter que voltar com ele, porque eu tô aqui no hospital com ele. Então eles brigavam muito, era um relacionamento muito conturbado, mas eles sempre deixaram claro que eles se amavam muito, que eles iam ficar junto para sempre. E todas essas declarações, né? Mas foi um relacionamento muito curto, de apenas 1 ano e 3 meses. E acabou, enfim, com aquela tragédia que quando ele cai, né, do quinto andar, da sacada, e vem a falecer. E isso marca muito a história dele, porque é um menino de uma comunidade aqui de São Paulo. E todo mundo adorava muito o Kevin. Porque além do funk e ostentação, ele sempre falou sobre os sonhos dele, sobre o desejo de conquistar lugares incríveis, de conhecer jogadores, que ele era muito fã. Então ele era um meninão, assim, ele passava essa vibe. Sim. E quando ele se apaixona pela Deolane, isso toma conta das redes sociais, porque ele fala, ela é minha doutora. Né? Tinha uma diferença de idade ali entre os dois. Uma diferença de idade, né? Mas ele se divertia com essa relação e ela sempre foi muito apaixonada por ele. E apesar da família dela ser muito contra, porque a família dela era muito contra essa relação, eles batalharam pra ficar junto. Mas entre idas e vindas, entre supostas traições, muita balada, porque ele cantava nos bailes, né? Sim. Tem vários vídeos deles nas redes sociais, ele cantando as músicas em homenagem a ela, o Doutora 1, Doutora 2, Doutora 3. Trilogia, né? Você sabe Trilogia. que eu tenho uma irmã que tem 18 anos. Mais jovem. Conhece, jovem, ela conhece. Geração Z. Maravilhoso. E ela tem o costume de postar muitas referências ao Kevin. Canções, letras de música, saudade, Kevin eterno. Com essa de saudade do Kevin. E aí outro dia a gente estava conversando sobre o Kevin, a gente estava aqui na redação fazendo uma pauta sobre o Kevin, e me bateu, eu falei, vou falar com a minha irmã. Vou consultar especialista. Vou consultar especialista, é o que a gente faz, na verdade. Aí eu falei, Isabela, por que o Kevin? Qual é a do Kevin? Qual é a do Kevin? É o Kevin. O que ele é tão importante? E ela me mandou um textão enorme. E falando justamente isso que você estava falando. Sim. Porque as letras dele eram muito verdadeiras, porque elas tocavam, elas falavam de realidade. Ele tinha um funk bastante de superação também. melódico, não só assim. ostentação, mas também de superação, de vencer
as dificuldades e que acaba inspirando Exato. Os jovens que principalmente, que estão estão da periferia. Não era sobre... quando a gente fala de funk, as pessoas acham que vai para um outro lado, assim, vai para ostentação, ou vai para o crime, ou vai contra a polícia, ou vai... E ele não demonstrava isso, né? Por mais que fosse funk, ele trazia melodias que faziam sentido para a vida dele e o quanto ele queria conquistar o mundo, o quanto ele era um jovem, assim como todos os jovens hoje na comunidade. Sim. Então as pessoas olham o funk dele e falam, caraca, eu posso ter um amor real, porque para as pessoas que acompanharam eles, o relacionamento foi muito real e foi muito intenso. Então, eu posso ter a minha doutora, sabe? Várias vezes eu escutei isso. E inclusive quando ele faleceu, a gente também estava falando sobre isso, quando ela vai pro velório dele, ela faz aquelas declarações intensas, falando sobre ela, falando sobre ele, isso mexe muito com o público, Sim. né? Claro que tem os dois lados, as pessoas contra e as pessoas a Claro. favor, sem dúvidas. Normal. Mas ela, como você disse, ela influencia mesmo com as palavras de uma pessoa mais velha, formada, com a vida feita, o que ela tinha a perder? Né? E a gente De tava... fato. Fala O aí. Kevin, desculpa te interromper, Bruno. Talvez o Kevin conseguiu levar um pouco mais do que o da Leste foi. Sim. Porque, né, a gente acho que já tem mais de 10 anos, né? Mais. A morte do da Leste. Se não me engano, foi em 2009. Vou confirmar 2009, aqui. dá só uma confirmada aqui. Eu sinto isso, né? Porque o da Leste, na época que morreu, era um cantor que estava em ascensão, né? Na cena do funk, enfim, da música aqui de São Paulo. E aí tinha também, né? Essa questão de, tipo, a ligação com o crime. E aí, como você falou, as letras que traziam a comunidade. E aí ele acaba, né, sendo vítima em cima do palco, né? Então também aí tem toda essa questão. E o Kevin é isso. Tipo, ele conseguiu fazer com que a mensagem dele chegasse, né, para mais pessoas, conseguiu ter um tempo maior de carreira para levar mais do que ele vivenciou e das lutas e das vitórias dele e acabou, né, envolvido, né, nesse relacionamento com a Deolane tão passional, tão forte, que marcou tanto e também de uma tragédia, né, que acabou acontecendo com ele lá quando ele acabou caindo do E prédio. ele era super midiático, né? Ele tinha a mídia a favor dele. Então, os funkeiros gostavam muito dele, os jogadores de futebol gostavam muito dele, as pessoas se interessavam muito por ele, porque ele estava ali nas redes sociais compartilhando tudo da vida dele. Então, hoje ele acordava, um exemplo, tá? Ele acordava e falava, eu vou atrás da doutora, porque eu tô com saudade da doutora. Ela me largou, mas eu amo ela. Era uma novela, né? É uma novela. Exatamente. E ele compartilhava tudo isso. E em contrapartida, ela ia também no dela e falava, meu Deus, eu não aguento mais esse menino, ele tá me perseguindo, ele é doido. Mas a gente se ama. E um amor ainda que acaba em tragédia, Em fica tragédia. muito mais emblemático. Manuel Carlos Pô, invejando, né? É pura novelista novela, com brasileira. certeza, sem dúvidas. Agora, só pra confirmar, a da Leste morreu em 2013. 2013. E aí a gente foi investigar também de onde vem esses milhões de seguidores. Por que a Deolane despertou tanto interesse depois da morte do Kevin, principalmente? E a gente estava conversando também que ela acabou sendo uma representante dessa mulher, não só a mulher empoderada, dona da sua vida, que tem a família, né? E protetora, mas também uma representante da mulher traída. Sem dúvida. Né, Daniel? Que é um segmento, Sem né? dúvida. É um segmento de música até. E a mulher traída dúvida. que, depois da traição, não baixa mais a guarda para homem. E não baixa, porque qual foi o relacionamento público que Deolane teve depois da Depois do morte Kevin, né? Inclusive, ela fala nas redes sociais hoje sobre a dificuldade de se relacionar, sobre a impotência dela de se relacionar por questões de saúde, pela depressão, porque recentemente ela fez um relato que ela foi diagnosticada com depressão na época que Kevin faleceu, mas ela não prestou atenção, ela não foi atrás dos medicamentos, dos médicos, largou, viveu tudo que viveu, porque depois da morte do Kevin, ela tem a trajetória dela dentro da fazenda, e aí, agora, ela para e reflete para ela, né? Cara, eu tô doente, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. Inclusive, isso foi semana passada. Então, pra você ver como a vida dela é um turbilhão, assim. É um turbilhão. E ela fala sobre isso. Como eu vou me relacionar com outra pessoa? Eu não consigo esquecer esse meu passado.